Bom dia, queridos. A paz do Senhor a todos. Que Deus os esteja abençoando nesta manhã de terça-feira, Dia Nacional de Jejum e Oração. Dia quente já, não é? Se mostrou bastante quente já pela manhã bem cedo. E agora, não é? As temperaturas estão bastante altas. Eu queria deixar para você uma meditação, uma palavrinha no livro de 2 Coríntios. Paulo traz uma palavra muito forte para todos nós, aonde ele começa um texto, não é, falando sobre as abnegações do cristão com respeito à nossa fidelidade. Nesse domingo nós ministramos uma palavra e não podemos concluí-la ela porque é muito longa, tem muitas variantes, não é, dentro desse texto que ministramos, mas o que ficou como resumo para nós é onde está a palavra em nosso coração? Qual é o solo, não é, que o nosso coração oferece como terra produtiva ou não para o Senhor? Que é a parábola, não é, da semeadura, da semente. E ficou uma grande reflexão para todos nós. Como nós vamos responder às nossas dificuldades diante da palavra que está em nosso coração? Não é? Nós vamos responder de acordo com a palavra ou nós vamos responder segundo as nossas emoções e a nossa vontade? Se é segundo as nossas emoções e nossas vontades, a semente da palavra não está no nosso coração. Porque o texto nos informa que quando nós não é permitirmos que o Senhor nosso Deus tome conta do nosso coração, dirija o nosso coração, não é? Que é o centro de todo o intelecto das emoções que nós temos. Daí nós vamos responder à altura à palavra do Senhor. As nossas respostas vão ser positivas diante da palavra, diante do ensino, não é? E hoje estava lendo um texto bem cedinho pela manhã, orando, e esse vídeo, irmãos, vai chegar um pouquinho mais tarde, não é? Para você. De novo, eu não sei o que está acontecendo, eu achei que era coisa do meu outro telefone, eu estou vendo que é questão do YouTube mesmo, a demora para poder esse vídeo ser baixado para lá. No texto de 2 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ver as qualidades das abnegações de um cristão, não é, com relação à palavra da verdade, o poder de Deus, não é, e usarmos as armas da justiça. Diz Paulo assim: pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministros de Deus na muita paciência nas aflições, nas privações e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, da pureza no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se-nos nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos,
dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-o-Poderoso. Aqui o apóstolo Paulo está, irmãos, falando para nós qualidades e realidades nossas inegociáveis na vida do cristão, não é? Nós não devemos de manter uma aliança desigual para nós, não é, com o mundo. Na vida cristã, irmãos, há relacionamentos que precisamos cultivar e outros que precisamos abandonar. Algumas verdades Paulo está abordando aqui, não é? É uma exigência muito clara com relação à palavra. Quando o Senhor disse: serei para vós, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor disse, não é, que não há nenhuma comunhão com a igreja do Senhor e os incrédulos, a igreja do Senhor e o mundo. Então tem certas práticas, não é, que de verdade a igreja precisa abandonar. Nós temos visto isso coisas muito comum acontecendo no nosso meio. E é necessário refreá-las, não é, porque de fato nós não vamos ter a comunhão que achamos que temos com o Senhor. Porque a palavra diz: habitarei e andei entre eles e serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não é? Mas o Senhor disse que é para nós colocarmos a nossa vida e o nosso coração dentro dos limites do Senhor. E os limites do Senhor, eles são os nossos limites. Não há variantes nisso. Há uma condicionante aqui. O Senhor quer que nós venhamos habitar com Ele e Ele habitar conosco. Não é? Nos limitando e purificando-nos de toda impureza, tanto na carne quanto no espírito. Então tem certas práticas que de fato dizem ainda quem nós somos de maneira natural. Ainda não atingimos, não é, a nossa verdade espiritual. Não é? A nossa verdade espiritual. Então Paulo nos alerta aqui, não é, sobre essas realidades inegociáveis, não é, na vida cristã. Nós vemos a realidade acontecendo, não é, dentro do matrimônio, é uma exigência clara, a vida conjugal, não é, e nós vemos na vida social. É uma separação necessária que temos que ter com o mundo, não é, e das velhas práticas que fazíamos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz que devemos nos retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, versículos 6, 17 e 18. E eu vos receberei, e serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A ordem de Deus para o seu povo, queridos, é retirai-vos, indicando um ato decisivo da parte da igreja, de mim e de você. Separai-vos
Por outro lado, Paulo está sugerindo para nós a devoção a Deus como um propósito especial. Quando nós tomamos a nossa decisão de nos separar daquelas coisas que nos atraem para o mundo, não é? E as velhas práticas. Quando nós decidimos fazer isso, não é? Está sugerindo a nós uma devoção verdadeira ao Senhor. Um verdadeiro propósito a Deus. A separação não é apenas, irmãos, um ato negativo de retirar-se. Devemos de nos separar do pecado para Deus. Paulo, ele ressalta aqui, não é? Certas coisas que devemos de fazer. Uma separação exigida é, sim, pelo texto, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio dele, diz o Senhor. Não toques em coisas impuras. Deus escolheu, queridos, a igreja para ser um povo separado do mundo. Embora no mundo. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. A igreja deve estar no mundo, mas o mundo não deve de estar na igreja. Assim como um barco está na água, mas a água não está dentro do barco. A igreja, vivendo, irmãos, numa sociedade pagã, como vivia naquela época, não deveria fazer parte das suas práticas pagãs. Então, eles estão no mundo, nós estamos no mundo, mas não vamos mais fazer as velhas práticas que fazíamos. Por isso, nos dá um indicativo que nós não estamos em Deus, nós estamos no mundo, não é? Vivendo em comunhão com o mundo. O crente convive com pessoas não convertidas, mas não deve se associar às suas práticas pecaminosas. O crente deve afastar-se de qualquer forma de mal, comercial, social ou religiosa. Esta separação, queridos, nós encontramos, várias advertências a respeito dessa separação. Deus advertiu a Israel a não se misturar com nações pagãs. Os profetas insistiram com o povo de Israel para deixar os ídolos pagãos e adorar exclusivamente ao Senhor. Jesus falou sobre a necessidade de ser guardado da contaminação do mundo. A igreja foi exortada a não receber aqueles que rejeitam a doutrina de Cristo. Algumas profissões, irmãos, como lá naquele tempo, estavam ligadas a construções de imagens, não é? O Senhor falou para eles, não é? Que eles deviam de se afastar dessas profissões, pois não mais estavam agora ligados à sua vida cristã. A vida familiar trouxe muitos dissabores quando um cristão ele se converte. Às vezes a família se afasta e às vezes a pessoa convertida se afasta pelas práticas pecaminosas. Automaticamente isso cai na nossa mente. A comunhão oferecida, quando Jesus disse no versículo 17 e 18, diz: "E eu vos receberei e serei o vosso Pai. E vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Na mesma medida em que o crente se aparta do mundo, aproxima-se de Deus. Ele rompe vínculos com o mundo e estreita um relacionamento com Deus." Esta purificação que nós devemos de ter, irmãos, em nos separarmos das coisas que antes e outrora nós tínhamos comunhão com o mundo. Nós vimos aqui, nosso barco, irmãos, tem que estar na água, mas a água não tem que estar no mundo. A igreja está no mundo, mas o mundo não está dentro da igreja. Portanto, nós como pessoas que estamos voltados ao Senhor, devemos de cuidar muito, não é? Para que a nossa vida não seja mais carnal. Não ande mais sobre os desejos da carne,
com as velhas práticas. E essas realidades, Paulo está dizendo para nós que são inegociáveis. A tua liberdade em Cristo é inegociável. As regras que o Senhor Jesus andou e pregou são as nossas regras de vida. Devemos de nos separar, limitar as coisas dentro de nós. E essas limitações vão nos levar a Cristo. Vão dar o indicativo da nossa verdadeira devoção ao Senhor. Portanto, cuide com o teu comportamento. Há pessoas que porque gostam de ouvir, não é as coisas que gostam de ouvir, e buscam conselhos fora da igreja, no mundo. Obviamente que você só vai ter as respostas do mundo, não é que você exatamente está desejando a buscar. Mas se você deseja buscar as respostas das coisas de Deus, saiba aonde buscar. Busque dentro da igreja, busque dentro, não é da tua liderança. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Mas buscar o conselho e não obedecer é melhor não buscar. Se buscar o conselho e não obedecer, melhor é não buscar. Continue no mundo e fazendo as velhas práticas do mundo e caminhe para a tua decisão, que só você mesmo vai responder por ela, não é? E experimente o que certamente virá como resposta para a tua vida. Se você quer uma vida de resposta abençoada, viva dentro dos conceitos e das limitações que o Senhor nos ensina e coloca para nós. Se você deseja não viver, está tudo certo também. Viva e receba as respostas, da tua vontade, E o Paulo está deixando aqui bem claro para nós, que quando nós deixarmos as coisas impuras, vejam só, é uma condicionante. Quando, por isso retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, é uma condicionante, é uma ordem. Deus está dizendo para mim e para você, você quer ser abençoado? Então faça isso. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Uma condicionante, que nos diz tudo. Quer viver de um modo abençoado? Ande nas limitações e nos ensinos da palavra do Senhor. Está no mundo, mas não traga o mundo para dentro de você. As pessoas que você convive, elas têm uma aliança desigual. As pessoas que estão convivendo com você, elas são pecadoras. Mas não traga esse pecado deles para dentro de você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nesta manhã de terça-feira, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, obrigado, Jesus, pela tua graça, pela tua bondade, a tua misericórdia que tem tido conosco. Pai, toma nossas vidas, somos ovelhas do teu pasto, carecemos, ó Senhor, da tua palavra, da tua bondade e a tua misericórdia. E nesta manhã, Pai, eu venho mais uma vez me apresentar a Ti. Mais uma vez, ó Senhor, buscando de Ti a graça, mais uma vez buscando de Ti sabedoria, discernimento, unção, para podermos gerirmos o nosso dia na Tua presença, para podermos gerir, Senhor, o nosso dia diante da Tua graça e da Tua misericórdia. Afasta de nós tudo aquilo que não é Teu. Repreenda, Senhor, todo tipo de olhar do maligno, toda a intenção de Satanás sobre nossas vidas, e o Teu nome seja exaltado e glorificado em tudo isso. Nesta manhã, Pai, eu te peço, abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que estão, Senhor, em recuperação, que é o caso, Senhor, da irmã Leila e o caso do Isaías. Obrigado por trazê-los de volta em casa, Senhor, fortalecidos pelo Teu amor, o Teu cuidado e Teu carinho, porque sabemos que tudo o que aconteceu na vida deles, nós vimos a Tua mão trabalhando e operando. Abençoa, Senhor, a irmã Simone, abençoa, Senhor, a irmã Lúcia, o irmão José,
Coloca, Senhor, as tuas mãos sobre eles, repreende as enfermidades, as minhas enfermidades, as enfermidades da voz, as enfermidades dos nossos irmãos. Levanta-os, ó Senhor, com graça, com sabedoria, discernimento, e aplaca, Senhor, dentro de nós toda a nossa necessidade. E venha nos dar, ó Senhor, dias de vitória, dias de bênção na tua presença. Como o texto nos ensinou hoje, Senhor, ajuda-nos a vencer o mundo, Senhor, que muitas vezes tenta tragar-nos. E fala, Senhor, conosco sobre as qualidades que nós, inegociáveis, que temos, ó Senhor, diante da tua palavra. Nesse dia, abençoa a igreja, aos irmãos que estão trabalhando, aos irmãos que estão saindo para o trabalho, as crianças que estão para a escola. Enfim, Senhor, abençoa em nome de Jesus. E dá-nos um dia de bênção, a comida na mesa, Senhor, a veste ao corpo, o sapato, o calçado aos pés, abençoa. Abre portas, alarga, Senhor, as nossas estacas. É o que eu te peço nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Dá-nos um dia de oração e jejum abençoado em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração.